Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 28 de agosto de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes aqui com a gente a sessão dessa quinta no Tribunal Superior Eleitoral. E quem nos faz companhia nessa manhã de julgamentos é a promotora de justiça, Luciana Fernandes de Freitas. Tudo bem, doutora Luciana? Bem-vinda de volta. Tudo bem, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos os nossos espectadores. Obrigada. Vamos lá para a pauta? Vamos para a pauta. Bom, a sessão de hoje tem 12 processos previstos, com destaque para os casos de registro de candidatura e também de doação de recursos acima do limite legal. São os processos 3 e 4 da pauta de hoje. Bom, mas antes disso, os ministros analisam as listas tríplices para compor os tribunais regionais eleitorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Casos que têm como relatoras as ministras Isabel Galotti e Estela Aranha. Bom, o processo seguinte, que é o terceiro da pauta de hoje, é um recurso de Donizete Barbosa de Oliveira. Os detalhes estão aqui no telão para você acompanhar junto com a gente. O Donizete Calixto, como ele é conhecido, venceu a eleição para prefeito de Mercês, em Minas Gerais, no ano passado, mas não pôde assumir o cargo porque ele teve o registro de candidatura negado pelo TRE mineiro. Foi por isso, inclusive, que ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. E o prefeito da cidade, nesse momento, é o presidente da Câmara, o vereador Carlos Henrique Faria da Silva. Bom, para começar, doutora Luciana, explica para a gente essa questão do registro, né? Ele teve o registro negado, mas pôde concorrer e venceu a eleição. Explica para a gente o que aconteceu, até que ponto ele teve o registro concedido e depois negado. Perfeito, Paulo. Essa situação é até importante, né, para esclarecer, porque acontece em outras cidades e às vezes o eleitorado fica com dúvida. Bom, nessa situação, todos os candidatos eles precisam fazer esse registro para concorrer às eleições e juntar ali, né, um monte de documentos para comprovar os seus requisitos. E nesse caso, assim foi feito. Ocorre que, posteriormente, houve uma impugnação a esse registro, né? O Ministério Público mesmo, ou até a parte contrária, né? O adversário pode fazer esta impugnação. E nisso, o tribunal, então, avaliando esta impugnação, entendeu por bem, então, né, indeferir este registro que ele havia feito. E por quê, né, Paulo? Por qual situação houve esse indeferimento? No caso aqui, é porque ele tinha uma condenação criminal, tá? Que foi julgada por um colegiado, por um tribunal de justiça, por exemplo. Então, nestas situações em que há uma condenação criminal daquele que está sendo candidato, e essa condenação for por um órgão colegiado, ele vai incidir da inelegibilidade, que está lá na Lei Complementar 64/90, né, que é a chamada Lei das Inelegibilidades, e por isso, então, o tribunal entendeu por bem, né, indeferir o pedido de registro dele e, então, né, impedi-lo, em tese, de concorrer às eleições. Ocorre que havia um pedido de efeito suspensivo, né? Então vejam a seguinte situação: o tribunal deu esta decisão, né? O TRE deu essa decisão, mas estava com essa decisão suspensa, justamente porque desta decisão também teve outro recurso que é o que está para hoje na nossa pauta. Essa era a minha dúvida, exatamente, porque ele concorreu, né? Ele concorreu e venceu a eleição para a Prefeitura de Mercês, em Minas Gerais, mas foi no momento em que ele tinha o registro de candidatura. Exatamente. Então, para evitar um dano maior, né, para o eleitor, inclusive, né, ele já estava com a sua campanha, né, correndo, quando teve esse indeferimento pelo tribunal. Então, para se evitar um prejuízo ainda maior, porque poderia acontecer o contrário, né, Paulo? Vamos imaginar que chegasse no tribunal e entendesse pelo deferimento do seu registro, né? Então, ele teria como prejuízo o quê? Quase toda uma campanha eleitoral, né? Então, para evitar esse tipo de situação, ele continuou concorrendo em que pese sub judice, né? Que é aquele nomezinho que aparece às vezes e que significa justamente isso, estar com um processo judicial discutindo aquela candidatura. Então, ele concorreu sub júdice,
mas o tribunal, né, já tinha se manifestado, o TRE, pelo indeferimento do seu registro. O que significa que ele não foi diplomado em dezembro, nem tomou posse no dia 1º de janeiro desse ano, não é isso? Perfeito, Paulo. Ele não foi diplomado, não tomou posse, né? E, inclusive, nestas situações, né, o eleitorado deve se perguntar, e agora? Meu município vai ficar sem, sem prefeito, né? Não, na verdade, se pergunta também, né? E o vice? Como o vice-prefeito, ele está nessa chapa, e nós temos aqui no direito eleitoral a unicidade da chapa, né? Então, se o registro dele foi indeferido, também atingiu o registro da chapa inteira. Então, nós não temos aqui também vice-prefeito para assumir. Tá? E existe essa dúvida mesmo, né? Existe. Poxa, por que o vice não assumiu? Por que o presidente da Câmara é que assumiu? Esse é o motivo. Exatamente. E então o prefeito da Câmara assumiu interinamente. E agora, com a decisão desse recurso, né, ao Tribunal Superior Eleitoral, é que nós vamos saber se nesta decisão os votos que foram dados, né, porque ele concorreu e inclusive ele venceu, então ele tem muitos votos, né? Então, se esses votos serão anulados, né, e aí o município vai ter que realizar uma eleição suplementar. Esse é um outro ponto importante, né? O presidente interino é o presidente da Câmara de Vereadores, mas ele não vai ficar lá, ele é interino. Quais são os cenários aqui, doutora Luciana? Se ele vencer o recurso aqui no processo, eu imagino que ele volte, né? Que ele assuma. Isso, exatamente. E se não vencer? Aí vai ocorrer essa situação, tá? Vai ocorrer exatamente essa situação que está na resolução 23.677 do TSE, que é justamente a realização de novas eleições, né? Suplementares, ou seja, suplementares é o quê? É 4 anos a partir daqui? Não, é até terminar o mandato, né, que supostamente ele deveria ter começado. Esse é um ponto importante, né? Porque a gente vê aí, vez ou outra no Brasil, o Brasil é um país imenso, né? Tem mais de 5.500 municípios, mas a gente vê sempre, né? Ah, vai ter eleição suplementar aqui, vai ter eleição suplementar ali, numa data que não é a data que a gente costuma ir às urnas, né? Exatamente. É a eleição suplementar. É a eleição suplementar. Né? E acontece mais do que a gente imagina, né? Então pode causar uma estranheza mesmo, porque não ocorre em outubro, né? Ocorre em outras datas e toda essa administração vai ser realizada pela Justiça Eleitoral. Ok, bom, esse é um caso que a gente acompanha daqui a pouco, ao vivo, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o caso seguinte, o quarto da pauta de hoje, a gente muda de assunto para discutir doação de campanha. Os detalhes na tela aí também para você acompanhar aqui junto com a gente. Nesse processo, a Priscila Silva Ribeiro recorre da decisão que, no fim das contas, a condenou a pagar multa de pouco mais de R$10 mil por doação de recursos acima do limite legal. Essa multa, que era de R$10 mil, caiu para R$5 mil após um recurso no TRE de São Paulo. O valor exato da multa é de R$ 5.118,47. Bom, explica pra gente primeiro o que ela pretende aqui no TSE. Ela já está multada, né, pelo TRE de São Paulo, recorreu lá, conseguiu diminuir ali a multa. O que ela pretende no TSE, doutora? Ela pretende diminuir a multa, né? E também, o que acontece, Paulo? Nas doações, né, a pessoa física pode doar? Pode, né? Pode doar para aquele candidato que ela está apoiando, para o partido. Mas ela tem um limite, né, Paulo? A gente não pode se desprover de todos os nossos bens. Então, o limite da pessoa física é de 10% daquilo que esta pessoa teve de rendimento no ano anterior, tá? Rendimento bruto, né? Rendimento bruto. Mas aí, o que ela está pretendendo aqui, né? Que seja considerado, até para ela se livrar da multa, né? Tirar essa multa, que seja considerado não só o valor que ela recebeu enquanto pessoa física, mas também a época do seu esposo, né? Porque daí junta esse patrimônio. Aí muda um pouquinho o cenário. E muda a margem, porque esses 10%, né? Em vez de ser só considerado aquele valor que ela recebeu, consideraria também, né, dentro desse bolo, o valor que o esposo recebeu. E ficaria um pouco maior, né, essa margem de doação. Aí uma questão interessante, Paulo. A gente pensa, mas é qualquer regime de bens, né? E o companheiro que não é casado também junta, né? Então, sim, tá? A pessoa que é companheiro, que não casou efetivamente, uma união, né, estável. União estável,
também pode ser considerado nessa juntada aí do patrimônio, né? Desde que esteja comprovada essa união, obviamente. Agora, isso a gente está falando de pessoa física que pode doar 10%, 10% do rendimento bruto do ano anterior. Pessoa jurídica, tá fora. Pessoa jurídica nunca. Perfeito, Paulo. Pessoa jurídica não. Por quê? Antigamente podia. Eu não sei se, né, os eleitores, se vocês espectadores, e o Paulo é mais novo também. Com certeza, mas Paulo me lembra é mais demais. novo, não vai lembrar. As pessoas jurídicas podiam doar, né? Só que aí começou a se verificar uma distorção nesse cenário financeiro, né? Porque se aquele candidato tinha, como se diz hoje, né, o apoio da Faria Lima, ele teria muita doação de pessoa jurídica e geraria uma desproporção. E qual que é o princípio vetor aqui do direito eleitoral? Princípio da igualdade. É a paridade ali, né? Paridade. De condições. Então, para evitar essa distorção, né? E até para evitar que isso depois vire cobranças no mandato, né? Nesta representatividade ali, por exemplo, de empresas, e se discutia isso muito à época, de empresas da indústria do cigarro, do tabaco, né? Que depois aquela doação viraria uma cobrança para que aquele, né, candidato eleito tivesse o seu interesse representado ali. Então, nessa situação é que se proibiu, né, numa reforma de algum tempo, a doação por pessoa jurídica. Ok, bom, esse é um caso que tem como relator o ministro Floriano de Azevedo Marques, assim como o caso anterior. Então, esse caso aqui de doação de recursos acima do limite legal e o caso anterior de registro de candidatura, esses dois casos são do ministro Floriano de Azevedo Marques. Lembrando que a sessão começa em instantes e você acompanha ao vivo aqui com a gente. Bom, nos 8 casos seguintes, todos eles em lista, os assuntos giram em torno de propaganda eleitoral irregular. Tem desde propaganda antecipada até o uso de redes sociais fora das regras. Um tema que também chama atenção é divulgar pesquisas sem registro prévio. 2 dos 12 processos do dia são desse assunto, por sinal, assunto sério. Pesquisa é assunto importante. Eu queria que você lembrasse aqui para a gente, doutora Luciana, por que é importante, quais são as regras, como que tem que ser feita a divulgação e como tem que ser feito o registro na Justiça. Perfeito, Paulo. Inclusive, é muito importante esclarecer que esse ano, o último ano eleitoral, foi um ano em que apareceram muitos processos de divulgação irregular, de pesquisa irregular. Então, é muito importante que a gente preste atenção nesse tema, até para as próximas eleições, que estão próximas, né, mesmo? A gente tem o quê? Um ano e um mês exatamente, para as próximas eleições. Então, assim, a questão da pesquisa eleitoral, nós precisamos primeiro dividir entre pesquisa e enquete, que eu acho que essa é a grande dúvida dos eleitores e até dos próprios candidatos, né? Pesquisa e enquete. Paulo, enquete é aquela pergunta que se faz na rede social, por exemplo. Vocês já devem ter visto no Instagram que tem lá, né, a enquete, né, que a gente coloca no Stories, enfim. Aquilo é uma enquete, é uma pesquisa sem critério científico. A pessoa vai, participa se quer, né? Então, não tem um critério científico na contagem. Agora, a pesquisa eleitoral, o próprio nome diz, é uma pesquisa científica. Então, ela tem critérios autoriais, ela tem critérios contábeis. E aí, para ter essa diferença, ela é muito importante. Porque o eleitor, quando ele está ali no processo eleitoral, se ele vê um resultado de uma pesquisa, às vezes ele está em dúvida entre um candidato ou outro, ele pode ser influenciado. Né? Ele pode dizer, olha, esse aqui está melhor, eu não conheço os dois, vou votar nesse. Então, para evitar que essa vontade do eleitor fique viciada, né, é que só se permite divulgação de pesquisa eleitoral durante a campanha eleitoral. E a pesquisa eleitoral, ela é científica, ela precisa ser registrada na Justiça Eleitoral, né? Então, vejam, não só o instituto que faz a pesquisa precisa estar registrado, né? A gente conhece vários aí por nome. Então, esse instituto ele vai estar registrado, assim como a própria pesquisa. E recebe um número na Justiça Eleitoral, né? É acompanhado. Exatamente. E aí fica lá num sistema de pesquisas da Justiça Eleitoral, é o sistema PESQ-L, né?
que algumas pessoas têm acesso, por exemplo, o Ministério Público tem acesso, para justamente verificar, né, se aquela pesquisa está de acordo com os padrões exigidos, né, para que o eleitor não, né, seja assim levado a um vício na hora de escolher ali o seu voto. A pessoa tem que ficar atenta, então, né? Ano que vem já tem eleição, essa pesquisa ali de rede social, na verdade, é uma enquete. É enquete. E, inclusive, o que aconteceu muito nas eleições passadas? Havia muita divulgação dessas enquetes nas redes sociais e a gente sabe que rede social hoje é a maior forma de comunicação, né, da nossa sociedade. Também define uma eleição. Também define uma eleição, desde 2016, né? Então, quando os candidatos, enfim, até pessoas mesmo, eleitores, divulgam uma enquete ali do Instagram ou de outras redes sociais, como se fosse pesquisa, né? Vem aquele nome assim, a pesquisa diz o fulano é o melhor, mas a gente vê, é uma enquete, isso aí cabe uma representação, tá? É uma representação por pesquisa irregular. E aí a pessoa vai receber uma multa, né? Justamente por ter divulgado de forma errada. Bom lembrete, né? O uso da rede social, a gente falava sobre isso, né? Sobre o Instagram, sobre as redes sociais, o uso irregular das redes sociais também tá na pauta aqui desse dia, dessa quinta-feira. Ano que vem tem eleição, né? É bom a gente sempre lembrar. E os políticos e os eleitores precisam saber das regras, pelo menos das regras básicas aqui, né, doutora Luciana? O que pode ser feito com rede social nesse sistema eleitoral e o que não pode, o que é proibido. Lembra pra gente aqui quais são as regras gerais. Eu acho que é muito importante o próprio eleitor ter consciência disso, né? Porque nós que somos os destinatários, né, destas manifestações nas redes sociais. E muitas vezes o próprio eleitor não sabe que aquilo é proibido, né? Então é importante a gente saber. Bom, primeira coisa, até 15 de agosto não pode manifestação, né, pedindo voto, não pode nenhum tipo, né, de propaganda eleitoral. No ano que vem vai valer isso, né? 15 de agosto é daqui a menos de um ano. Até o dia 15 de agosto do ano que vem, não pode. Não pode. O que nós vamos começar a observar no início do ano? Eu já digo para vocês desde quando. Vamos começar a observar que aqueles pré-candidatos vão começar a incrementar a rede social. Né? Então, vão começar a aparecer fotos mais, né, interessantes, vão começar a fazer alguns discursos, mais coisas que a gente sabe que revelam um interesse ali numa pré-candidatura, mas não chegam a ser pedido de votos, não chegam a ser, né, uma campanha eleitoral. A pessoa vai aparecer mais. Isso, tem vai aquela dizer cara ali, que a né, educação é importante, que a saúde é importante, né? Vai começar a trazer isso, mas sem propaganda, tá? Porque não pode. Então, a propaganda nas redes sociais, ela vai seguir essa regra, né, que a gente já conhece de tempo, que é a partir do dia 15 de agosto. Agora, o que não pode? Não pode trazer, a partir do dia 15 de agosto, né, nas redes sociais, não pode trazer aquela propaganda negativa. Inclusive, um dos casos é sobre isso, né? É uma propaganda negativa, é depreciar, né, o candidato da oposição. Isso é uma diferenciação importante, né? Importantíssima. De redes sociais e do que não é propaganda, que não é na rede, não é isso? Isso, porque ele não pode, por exemplo, utilizar suas redes sociais, e aí entra o WhatsApp, Instagram, TikTok, qualquer, né, rede social, para diminuir, para né, desprezar. Inclusive, tem alguns, eu salvo engano, também está aqui no do julgamento de hoje, que acabam imputando um crime, né, ao candidato da oposição. Então, esse tipo de situação não pode, tá? Tem lei, né? A pessoa pode falar dela. Pode falar dela, ela pode falar suas características, seus atributos, inclusive falar de si. Antes do dia 15 de agosto, pode. Tá? Ela pode dizer que ela é uma pessoa competente, que ela, né, já fez alguns trabalhos, por exemplo, né, usando os motes aí das campanhas, né, saúde, educação, transporte, enfim, né, dizer sobre si. Agora, ela não pode depreciar o outro, né? Então, porque a pessoa, no fim das contas, também tem que aparecer, né? Exato. Ela tem que mostrar algo sobre ela, mas há regras ali que são específicas. Isso, exatamente. Ela não pode também nas redes sociais, principalmente ali por WhatsApp, Telegram, enfim, ela não pode utilizar, o candidato não pode utilizar propagandas massivas, como a gente diz, aqueles disparos em massa,
né? Que ficam toda hora, de madrugada, a gente recebendo ali, né, informações de candidatos. Isso proibido. Não pode, proibido. Imagine a situação, né, de nossos WhatsApps durante a campanha eleitoral recebendo, né, propagandas ali de todos os candidatos. A gente já não está aguentando hoje? Não aguenta, os grupos de hoje não aguentam. Então, assim, esse tipo de propaganda não pode. Disparos em massa não pode, tá? Aí vocês devem pensar assim, mas como que a Justiça Eleitoral vai fiscalizar isso também, né? Então, é justamente por isso que uma das regras é que o candidato e o partido político, quando for registrar essa campanha, registre o seu endereço das mídias sociais. Né? Então, ele tem que registrar seu endereço de mídia social para justamente verificar, mas foi esse aqui, não foi, fazer esse controle. É um lembrete muito importante esse, porque há casos julgados aqui no Tribunal Superior Eleitoral de redes que foram usadas, mas que não foram registradas. Então, essa rede não pode ser usada. Essa rede não pode ser usada. Só pode usar as redes que estão cadastradas na Justiça Eleitoral. Porque se usa a rede que não está cadastrada, concorda que impede a Justiça Eleitoral de fazer a fiscalização? Então, essa fiscalização ela tem um motivo, é justamente até para proteger o próprio eleitor, né? Então, só pode usar as mídias sociais que estão cadastradas. Seguindo a nossa conversa aqui, doutora Luciana, tem a questão da inteligência artificial, né? Nossa. Começou a ser usada ali na última campanha e a gente imagina que vai se intensificar cada vez mais isso. É preciso ter, para dar um exemplo, explicitamente ali uma frase, né? Uma expressão de que a inteligência artificial foi usada, não é isso? Exatamente. Isso é básico também. Bom, a inteligência artificial, né, eu digo assim, é a realidade que a gente não pode mais escapar, né? Então, não tem como imaginar que nas próximas eleições ela não estará presente, ela estará. E esse é um dos grandes desafios nessa fiscalização, né? Eu acho que é um grande desafio da Justiça Eleitoral como um todo, essa questão da inteligência artificial. Agora, eu vejo muito, Paulo, que é importante o eleitor, novamente, né, ser chamado à consciência, ter esta percepção. Para usar a inteligência artificial na propaganda eleitoral, tem que haver essa identificação. Então, o eleitor, se está vendo algo, né, ele precisa já olhar. Olha, aqui está escrito que é inteligência artificial. Se não tiver isso aqui, né, se não tiver esse lembrete, então, e ele souber que por acaso aquilo foi utilizado por inteligência artificial, porque a gente tem meios de descobrir. Na internet tem vários sistemas que te dizem, né, se aquele link usou ou não. Então, o próprio eleitor pode oferecer esta representação lá no Ministério Público. Ele pode denunciar. Pode denunciar de que ali há uma propaganda irregular. Ok, bom, são vários processos, então, nessa manhã, né, direto do Tribunal Superior Eleitoral. A gente acompanha a sessão ao vivo a qualquer momento. A sessão começa em instantes. Enquanto a sessão não começa, nós vamos às notícias da Justiça Eleitoral. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar o pedido de cassação do governador de Roraima, o Antônio Denário, e do vice dele, o Edilson Damião. Eles são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. E a Evne Araújo tem as informações para a gente. Antônio Denário, do Progressistas, e Edilson Damião, do Republicanos, foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Eles foram condenados por usar a máquina pública no período eleitoral, além de fazer uso de programas sociais para alavancar a campanha para a reeleição. Os políticos recorreram da cassação no Tribunal Superior Eleitoral. O recurso começou a ser julgado na sessão desta terça-feira. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, votou pela confirmação da decisão regional. Ela defendeu o afastamento imediato do governador de Roraima e do vice e a realização de novas eleições. Bom, a gente interrompe aqui a reportagem da Evne para ir direto ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral, porque já vai começar mais uma sessão direto do plenário do TSE e é ao vivo. O presidente Carmen Lúcia, aí no centro, vai começar. Bom dia a todas as pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão de quinta-feira, 28 de agosto de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento senhoras ministras e senhores ministros deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques,
ministro André Mendonça, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, cumprimento o vice-procurador-geral da Justiça Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogados, juízes e juízes presentes, cumprimento de uma forma muito especial e carinhosa presentes nesse plenário, estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-Paraná, de Curitiba, sejam muito bem-vindas. Esta é uma turma que tem basicamente mulheres, e isto é especialmente honroso para nós, porque significa que as mulheres, junto com os homens, estão participando de um processo de formação e depois de implementação dos novos espaços públicos, dos novos espaços particulares também, para que todos nós tenhamos este Brasil de igualdade de direitos efetivamente. Nós nos sentimos, e eu de uma forma especial, muito, muito agraciados pela presença de todas vocês, de todos vocês. Queremos que seja proveitosa essa sessão. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Cumprimento o senhor diretor-geral deste Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi, dou início à sessão administrativa. Apregoando da relatoria da eminente ministra Isabel Galotti, a lista tríplice número 0613-709-10 de Porto Alegre, enviada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que é o interessado, para a formação de lista tríplice, encaminhada por aquele tribunal, para provimento do cargo de juiz efetivo na classe de advogado. Compõem a lista os advogados e advogadas Caroline Gagostini Veiga, Carlin Cogo Rodrigues e Francisco Tomás Teles. Ministra Isabel Galotti, com a palavra. Bom dia a todos os colegas, o representante do Ministério Público, os servidores e advogados, que cumprimento na pessoa da ministra Carmen Lúcia, nossa presidente. E especialmente aos estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de Curitiba, aqui presentes. Essa lista é para o preenchimento de vaga de juiz titular da classe de advogado do TRE do Rio Grande do Sul, em razão do término do primeiro triênio do Dr. Caetano Cuervo Lopum. Inicialmente, a lista era composta pelas doutoras Caroline Agostini Veiga, Carlin Rodrigues e pelo Dr. Marco Aurélio Melo Moreira. Foi informado a este tribunal o pedido de renúncia apresentado pelo Dr. Marco Aurélio Melo Moreira e os autos, a assessoria consultiva apontou que as duas indicadas cumprem os requisitos legais e opinou pela homologação da renúncia apresentada pelo Dr. Marco Aurélio. Em fevereiro do corrente ano, o TRE encaminhou questionamento quanto à necessidade de homologação pelo TSE para prosseguimento das diligências para fins de recomposição da lista. E, em maio de 25, a SEC sugeriu a realização de diligência a esse tribunal para que encaminhe ofício. E, finalmente, foi encaminhada a documentação faltante. Em parecer final, a SEC informou que os 3 indicados preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Trata-se de pedidos formulados inicialmente há um pedido de admissão como amicus curiae da Coalizão Nacional de Mulheres Indômitas Coletiva Feminista e a Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica de ingresso nos autos
e, com fundamento no artigo 138 do CPC, eu entendo que os pedidos devem ser rejeitados, porque a resolução do TSE determina que não se aplica aos processos eleitorais o disposto no artigo 138 do Código de Processo, que trata de amigos da Corte. E que, portanto, na linha de precedentes desse tribunal, não deve ser admitida essa assistência de amigos da Corte, sejam em processos jurisdicionais ou administrativos. Dessa forma, embora seja relevante o debate acerca da paridade de gênero nos TREs, as requerentes não podem ser admitidas como amigas da Corte, em razão da disposição da resolução do TSE indefiro os pedidos de ingresso, do marco temporal da incidência da resolução 23.746 de 2025, segundo a qual as listas formalizadas pelos tribunais de justiça deverão observar a proporcionalidade na ocupação de percentuais iguais de cargos por advogadas e advogados naqueles órgãos judiciais e eleitorais. Em questão de ordem decidida sob a relatoria do ministro André Mendonça, no dia 19 do corrente mês, ficou assentado que o marco temporal para a incidência da citada resolução é a comunicação pelo TRE ao Tribunal de Justiça para indicação de advogados para compor a lista tríplice, ato que deflagra o processo de escolha dos juristas que concorrerão à vaga no TRE. No caso, em exame, a comunicação do TRE ao Tribunal de Justiça solicitando a elaboração de lista tríplice para o preenchimento da vaga decorrente no término do primeiro biênio do membro efetivo da classe dos advogados ocorreu em 8 de fevereiro de 2024, antes, portanto, da vigência da resolução de 2025. Também anterior a citada resolução foi a comunicação do TRE ao Tribunal de Justiça acerca da renúncia do candidato com a solicitação de providências para a indicação de novo nome, que se deu em 8 de janeiro de 25. Assim, não incidem na presente lista as regras de paridade de gênero. Por fim, considerando os debates havidos quanto da questão de ordem, tenha a compreensão de que eventual recomposição da lista ou substituição de algum nome não tem o condão de alterar o marco temporal fixado, devendo-se observar em toda a tramitação o regulamento vigente da época do ato inaugural. Afasto, portanto, no caso, a incidência da Resolução 23.743 de 25. No caso dos autos, analisando já as listas, o TRE do Rio Grande do Sul encaminhou a esse tribunal todos os documentos e informações exigidos no artigo 3º da Resolução 23.517. Os 3 advogados indicados apresentaram todos os documentos exigidos. O parecer da assessoria consultiva foi favorável no sentido da inexistência de obstáculos e que todos os candidatos demonstraram satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos e, portanto, diante do exposto, não existindo impugnação e atendidos os requisitos legais, voto pelo encaminhamento da lista tríplice ao Executivo, nos termos do artigo 25, parágrafo 5º do Código Eleitoral. Agradeço a Vossa Excelência. A eminente ministra relatora vota no sentido do encaminhamento da lista, por ausência de qualquer impugnação válida, ao Poder Executivo. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao Presidente da República para nomeação nos termos do voto da relatora. Apregou para julgamento a lista de relatoria da eminente ministra Estela Aranha, a lista tríplice número 0600-027-51, procedente de Florianópolis, Santa Catarina, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e sendo advogados indicados para provimento do cargo de juiz efetivo na classe de advogado,
as advogadas e advogados Débora Fernanda Gadotti Fará, Carolina Gabriele Fogaça Vicari Eng e José Sérgio da Silva Cristóvão. Tem a palavra a eminente ministra relatora. Senhora Presidente, cumprimento a Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão, desejando a todos um bom dia de trabalho. Somente um cumprimento especial aos estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná de Curitiba, aqui presentes no plenário. Senhora Presidente, como eu disponibilizei meu voto antecipadamente aos eminentes colegas e por isso peço licença para fazer a leitura somente da ementa, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. E aqui, seguindo a ementa, lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga de juiz titular do TRE de Santa Catarina, decorrente do término do primeiro biênio do Dr. Ítalo Augusto Mosiman, ocorrido em 30/5/2025, composta pelos seguintes indicados: doutora Débora Fernandes Gadotti Fará, doutora Carolina Gabriela Fogaça Vicari Eng e doutor José Sérgio da Silva Cristóvão. Publicada a presente lista por edital, consoante a previsão do artigo 25, parágrafo 3º do Código Eleitoral, o prazo legal transcorreu sem manifestação, notadamente sem impugnação. A assessoria consultiva do TSE, mediante parecer, opinou pela regularidade da lista quanto às indicadas, dado o preenchimento dos requisitos objetivos presentes na norma de regência, bem como a análise dos requisitos de idoneidade do terceiro indicado em virtude de certidão positiva de natureza civil estadual. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo encaminhamento dos autos ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral diante do preenchimento dos requisitos e da ausência de conhecimento de elementos relevantes e indicativos de mácula para apuração do quesito de idoneidade moral dos indicados na composição da lista tríplice. Os três indicados apresentaram os documentos exigidos. E em relação aos indicados, de forma sucinta, a primeira indicada observou-se parentesco em relação a juiz de primeiro grau no Tribunal de Justiça, que não obsta a permanência da lista. Não tinha nenhum requisito, a segunda indicada preencheu todos os requisitos legais, não teve nenhum apontamento analisado. Em relação ao terceiro indicado, nota-se que possuía cargo de professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, mas é um cargo efetivo por concurso público e não constitui impedimento à atuação como juiz eleitoral. E, em relação à certidão positiva, trata-se também de atos corriqueiros da vida civil ou profissional, como, por exemplo, coacionou como autor algumas questões sobre honorários e profissionais, ou também teve uma questão de débito fiscal que foi resolvida habilmente e, em virtude disso, também afasta, portanto, qualquer situação desabonadora da sua conduta em decorrência dos feitos e preenchido os demais requisitos legais. Também ressalto a discussão que tivemos sobre a Resolução 23.746 de 25, que foi aprovada para incluir a promoção de mulheres nos cargos de magistrados e magistradas dos tribunais regionais eleitorais, providos por advogados e advogadas, que não se aplica à presente lista, consoante ao que foi decidido pelo tribunal na questão de ordem da lista tríplice de sessão anterior, como já relatado pela ministra Isabel Galotti, sendo assim, que a existência da vaga ocorreu antes da data da referida resolução. Lista tríplice encaminhada ao Poder Executivo Federal. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não. Eu gostaria de pedir vista antecipada, se for possível. Pois não. Então, eu proclamo o resultado no estado em que se encontra. Após o voto da ministra relatora, que votou no sentido do encaminhamento da lista ao Poder Executivo, antecipou o pedido de vista a ministra Isabel Galotti. Indago dos senhores ministros se alguém quer antecipar o voto ou se aguardando os demais, portanto. Eu agradeço a participação do doutor Miguel Piazzi, diretor-geral da Secretaria do TSE, declaro encerrada esta sessão administrativa, imediatamente declaro aberta a sessão jurisdicional, convidando o senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira, para tomar assento no plenário. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 26 de agosto de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros
Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h19 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 5 processos e a sessão foi encerrada às 21h26. Indago dos senhores ministros, das senhoras ministras, se há alguma observação, retificação, anotação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques o recurso especial eleitoral número 0600-465-13, procedente de Mercês, Minas Gerais, sendo recorrente, também recorrido, Donizete Barbosa de Oliveira, também recorrido, o Ministério Público Eleitoral e recorrida a coligação Compromisso Renovado na Cidade de Todos para Todos. São recursos especiais foram interpostos contra a Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que, em embargos de declaração, indeferiu o requerimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Mercês nas eleições de 2024. Haverá sustentação oral por videoconferência, deveria estar presente no plenário, no vídeo, o doutor Hélio Soares de Paiva Júnior, que se inscreveu para fazer a sustentação oral. Presidente, estou presente. Nós não temos a imagem de Vossa Senhoria. Ah, sim, está resolvido. Está resolvido agora? Agora pois sim. Não? Agora sim. Eu indago do senhor advogado se ele dispensa a leitura do relatório. Dispensamos, Excelência. Pois não. Então, passo a palavra a Vossa Senhoria, que falará em nome da recorrida. Coligação Compromisso Renovado na Cidade de Todos para Todos, pelo prazo máximo de 10 minutos, e Vossa Senhoria está com a palavra. Eminente ministra presidente dessa corte, eminente ministro relator, doutor Floriano de Azevedo, em nome de quem eu cumprimento os demais membros desta corte, caros colegas advogados e serventuários, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Ministra presidente, em não havendo sustentação oral da parte recorrente, eu requeiro a conversão da sustentação em assistência. Pois não. Então, não havendo, portanto, maior participação do advogado, passo a palavra ao eminente ministro relator. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, ministros Nunes Marques, André Mendonça, Antônio Carlos Ferreira, excelentíssimas ministras Isabel Galotti e Estela Aranha, senhor procurador-geral, excelentíssimo procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, doutor João Paulo, secretário, saúdo também aos estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, reiterando o já dito pela senhora presidente, a destacada presença majoritária de alunas, o que não deixa de ser um sinal alvissareiro dos tempos que vivemos, senhores advogados, senhoras advogadas. O caso aqui se volta a uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que acolheu em embargos de declaração com efeitos modificativos pedido para indeferir o registro da candidatura do embargado ao cargo de prefeito, tendo em vista a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, letra E, da Lei Complementar 64/90. Apenas rememorando, a situação deste candidato era a de ter o registro negado num primeiro momento, ao depois obteve uma liminar em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e, diante desse fato, que sobreveio antes das eleições, foi reconsiderada a decisão original para deferir o registro de candidato e, ao depois, veio uma nova decisão do STJ cassando a liminar e, por conseguinte, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais deu provimento com efeitos modificativos a esses embargos para retomar a condição de inelegibilidade,
a condição de inelegibilidade e, diante dela, negar o registro. A Corte de Origem, portanto, negara os agravos internos manejados pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Compromisso Renovado, uma cidade de todos para todos, e mantinha aquela decisão ao depois reformada, haja vista a revogação da liminar antes deferida no STJ. Em face da manutenção do deferimento, em face da decisão que retomou o indeferimento da candidatura, foram impostos embargos de declaração por Donizete Barbosa de Oliveira, que foram rejeitados, e desta rejeição originou o presente recurso especial. Por decisão monocrática dessa Corte, indeferiu-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo nobre, o que ensejou, então, a interposição de agravo regimental. Inicio por analisar o recurso especial do Ministério Público e considero que os embargos de declaração opostos pela coligação foram acolhidos com efeitos modificativos para indeferir o registro de candidatura do embargado ao cargo de prefeito e, portanto, aquele recurso especial originário que fora manejado pelo órgão ministerial perdeu seu objeto e, assim, julgo prejudicado. Agora, enfrento o recurso especial do candidato voltado à segunda decisão que reconsiderou o deferimento e tornou, então, o candidato com registro indeferido. A questão principal aqui, a questão fulcral aqui, é a questão do marco temporal para acolhimento do fato superveniente ou dos fatos supervenientes que afetaram o registro da candidatura. Apenas retomando, inicialmente o registro foi negado. Em meados de agosto, 15 de agosto do ano de 2024, sobreveio a liminar, antes, portanto, do primeiro turno, e isso levou a uma reconsideração do indeferimento do registro da candidatura. Posteriormente, após a realização do primeiro turno e antes da diplomação, veio uma nova decisão do STJ retirando aquela liminar, e essa nova decisão, que sobreveio entre o primeiro turno e a diplomação, levou o Tribunal Regional de Minas Gerais a voltar a negar o registro da candidatura, portanto, inabilitando o recorrente para a disputa que já se realizara e, por conseguinte, para assumir o cargo de prefeito. Pois bem, a diferença do entendimento anterior, que fora consolidado neste superior em vários pleitos, e esse entendimento considerava como termo final para conhecimento de fatos supervenientes aptos a afastar o óbice à legalidade, considerava nesse entendimento anterior a data da diplomação, a Corte Superior, observando, como é devido, o decidido na ação direta de inconstitucionalidade 7197, aprovou a resolução TSE 23729, de 27 de fevereiro de 24, que, entre outros tantos dispositivos, modificou o artigo 52 da resolução 23609 e, então, cravou que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade serão aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade e ocorram até a data do primeiro turno da eleição. No julgamento referente ao agravo em recurso especial eleitoral 0600-224, proveniente de Bandeirantes, Mato Grosso, da relatoria do ministro André Mendonça, e que transitou em julgado em 26 de junho do ano corrente, esta Corte Superior manteve a decisão monocrática e assentou, como deveras o fez, a data do primeiro turno das eleições como baliza temporal para aplicação do artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9504. Por esse entendimento, amparado por decisão do Supremo Tribunal Federal, normatizado na resolução regente das eleições passadas e reassentado
na jurisprudência dessa Corte, inclusive com casos supervenientes, restou definido que as condições de elegibilidade são aferidas no momento do registro da candidatura e alterações supervenientes só podem ser consideradas até a data do primeiro turno da eleição, fixando esta data, a eleição em primeiro turno, como marco de imutabilidade das condições de elegibilidade e inelegibilidade para aquele pleito. A orientação firmada por esta Corte é coerente com a proteção especial à soberania popular, assegurando a máxima efetividade desse princípio, pois considera as alterações fático-jurídicas ocorridas até a data limite do primeiro turno da eleição que afastem a inelegibilidade, independente dos tipos ou origem das alterações supervenientes, com inegável reflexo na validade dos votos e no resultado da eleição. Esse entendimento fixa uma importante baliza de que no momento da manifestação do eleitor que devem estar fixadas as condições daqueles que sejam elegíveis ou inelegíveis para a disputa do pleito, reduzindo a incerteza e a insegurança jurídica e evitando a fragilização da manifestação de vontade do eleitor. Pois bem, no caso, a cassação da medida liminar que suspendia os efeitos da condenação interposta na apelação criminal ao recorrente e que, por sua vez, esta liminar dava a este candidato condições de elegibilidade para concorrer no pleito, ocorreu a cassação da liminar em 10 de dezembro de 2024, após, portanto, a eleição, e assim permitia o seu registro da candidatura na data fixada por este tribunal como marco temporal da aferição das elegibilidades. Não há, portanto, de se falar em inelegibilidade superveniente do candidato, mesmo que devolvendo a condição que era verificada no registro, porquanto a alteração superveniente sobreveio ao marco temporal definido. Frise-se que admitir que a regra da Resolução 23.729, artigo 52, de 27 de fevereiro de 24, que, como vimos, estabeleceu a data do primeiro turno da eleição como marco final para o conhecimento de fatos supervenientes, só se aplicaria aos casos de fato superveniente que restitua a condição de elegibilidade ao candidato, ao meu ver, seria uma subversão do princípio democrático, pressupondo que a inelegibilidade é a regra e não a exceção. Ante a inexistência no acórdão recorrido de notícia sobre outros eventuais óbices ao deferimento do registro da candidatura, entendo que a superveniência de fato modificativo da condição que ele ostentava no momento do primeiro turno da eleição é medida que se impõe. Diante disso, tenho que o recurso especial deve receber provimento para reformar o acordo regional e deferir o registro da candidatura do recorrente. Também julgo prejudicados, como dito, o recurso especial manejado pelo Ministério Público Eleitoral e o agravo regimental apresentado contra a decisão liminar que negou efeito suspensivo ao apelo. É o meu voto. Agradeço a Vossa Excelência, que então provê o recurso especial, reformando o acórdão e julgando prejudicados os recursos especiais do Ministério Público e o agravo interposto por Donizete, determinando a comunicação. A ministra Estela Aranha anuncia pedido de vista. Eu indago da senhora ministra, dos senhores ministros, se aguardam ou se antecipam voto. Portanto, proclamo o resultado até o momento, que após o voto do ministro relator, que negava provimento, que provia o recurso do primeiro recorrente e julgava prejudicado o recurso do Ministério Público e o agravo regimental de Donizete Barbosa por perda de objeto, pediu vista à eminente ministra Estela Aranha, aguardam os demais. Apregou para julgamento também da relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-087-63, procedente de São Paulo, sendo agravante Priscila Silva Ribeiro e agravado o Ministério Público Eleitoral. Este agravo é interposto contra a decisão que
manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, confirmando a condenação do agravante por doação da campanha acima do limite legal nas eleições de 2022, com redução da multa aplicada. Tem a palavra o eminente relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. Obrigado, senhora presidente. Reiterando os cumprimentos, neste caso aqui, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença no sentido de, mantida a condenação da agravante por doação de campanha acima do limite legal nas eleições de 2022, reduzir a multa aplicada na sentença para a quantia de R$ 5.118,47, que corresponde a 50% do valor doado em excesso. O recurso especial foi inadmitido na origem e o agravo manejado teve seguimento negado, ensejando, portanto, a interposição do agravo regimental. Inicio pelos fundamentos da decisão agravada, que negou o recurso especial eleitoral pelo fundamento de incidência de óbice previsto na súmula 24 deste tribunal, dada a impossibilidade, nesta instância extraordinária, de reexame da conclusão alçada pela Corte Regional, no sentido de que a requerente e seu cônjuge não eram casados no exercício fiscal de 2021, ano anterior ao pleito. A aplicação, segundo o fundamento, a aplicação também da súmula 28 deste tribunal, por não ter sido comprovado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os arestos da Corte Superior, visto que a hora agravante se limitou a reproduzir ementa de julgado apontado como paradigma sem realizar o cotejo analítico para demonstrar similitude fática entre os casos. Analiso a incidência destas duas súmulas e também da súmula 30 e 72 deste superior. É inalterável o acórdão recorrido pela via estreita do recurso especial no que se refere à impossibilidade de inclusão dos rendimentos do cônjuge da agravante no cálculo do limite permitido para doação em favor de campanhas eleitorais, diante do impedimento da súmula 24. Esta súmula, sabemos, veda o reexame de fatos e provas, sem o qual não seria possível modificar a conclusão da Corte Paulista no caso concreto. A agravante, reitero, limitou-se a repetir os argumentos apresentados no agravo em recurso especial e no apelo nobre, mediante a apresentação de ementa de julgado, o que não é suficiente para a abertura da via recursal pretendida, sendo necessário, para a demonstração da divergência jurisprudencial, a realização do cotejo analítico e a existência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o aresto recorrido. Aqui, então, temos a incidência da súmula 28 deste superior. O suposto aresto paradigma, e isto é um dado importante, trata da comunicabilidade dos rendimentos do cônjuge doador que é casado sob o regime de comunhão parcial de bens em cotas de sociedade adquirida durante a constância da sociedade conjugal. No caso vertente, a moldura fática é muito diversa, né? Tanto a recorrente quanto o seu companheiro não são casados sob o regime de comunhão universal. Não eram, pelo menos, segundo o que consta dos autos, casados no exercício fiscal de 2021 sob o regime de comunhão nem parcial, muito menos universal de bens. Na espécie, conforme consignado no acórdão recorrido, o agravante pretendia a consideração dos rendimentos do cônjuge no cálculo do limite para a doação, embora eles não fossem casados no ano anterior à eleição 2021. Resta, portanto, afastada a semelhança fática necessária para a configuração do dissenso jurisprudencial. O entendimento do Tribunal Regional Eleitoral está alinhado com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual não é possível a adoção da capacidade financeira ou do valor do patrimônio como parâmetro para definir o limite para doação. Devem ser considerados apenas os rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição, e cito aqui jurisprudência deste superior. Incide, portanto, o verbete da súmula 30 do TSE. Desta arte, agravo regimental ao qual se nega provimento é como voto. Agradeço a Vossa Excelência, o eminente ministro relator.
nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Faço o pregão das listas, 4 listas desta pauta. Elas foram afixadas, como sempre, no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. A lista número 1 é relatada pela eminente ministra Isabel Galotti. 3 processos nos quais Sua Excelência nega provimento. São agravos regimentais, em agravo em recurso especial e um agravo regimental, sim, todos em agravo em recurso especial eleitoral. A todos esses casos, a eminente ministra nega provimento e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Lista número 1, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, é um processo de agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral. O ministro Floriano de Azevedo Marques não conhece deste agravo e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, são 2 processos com agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Aos 2, o eminente ministro nega provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pela ministra Estela Aranha, são 2 processos de agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nos 2 casos, a eminente ministra nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência, matéria posta em mesa a ser decidida ainda nesta sessão. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradecendo a presença de todos, especialmente agradecendo a presença dos estudantes da PUC do Paraná. Eu desejo a todos um excelente dia, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário com a transmissão do TSE fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima sessão. Tchau.